Muitas vezes, quando a gente pensa nos problemas da escola, a gente se remete aos problemas estruturais, como falta de investimento, como muitos alunos por sala de aula ou baixa formação dos professores e das professoras. Mas há situações em que, mesmo quando tudo isso está bem definido, o trabalho escolar não funciona. Essas situações se relacionam com problemas de relação entre as pessoas, em especial com problemas de relação de poder dentro da escola. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Gabriel França, eu sou professor na Prefeitura de São Paulo desde 2008. Aqui nesse canal eu falo sobre escola, cotidiano escolar e educação de jovens e adultos, principalmente. Mas hoje o vídeo surgiu a partir de uma reflexão que eu fiz enquanto eu assistia a um vídeo da professora Patrícia Pirota. Ela contava a história de vida dela, sua trajetória como professora, 20 anos como professora, e em um determinado momento ela disse que o trabalho da chefia, da gestão escolar, muitas vezes atrapalhava o bom funcionamento da sala de aula. Assim que eu ouvi o que ela disse, eu neguei. Eu falei, não pode ser assim. O trabalho do professor independe da gestão, mas eu refleti um pouco melhor e pensei sobre o que eu já vivi na vida, na minha trajetória profissional, e percebi que ela de fato tinha razão. Muitas vezes o bom trabalho do professor é marcado por uma gestão muito ruim que impede que o professor faça tudo o que ele pode fazer dentro da sala de aula. E muitas vezes isso não acontece por meio de algum tipo de proibição ou de alguma ordem, mas é na forma como se estabelecem as relações de trabalho dentro da escola. Para ser mais preciso, faz muita diferença você trabalhar num ambiente de trabalho bom e você trabalhar num ambiente de trabalho ruim. O professor, de uma maneira geral, acredita no mantra de que a partir do momento que eu fecho a porta da minha sala de aula, eu faço o que eu quiser, independente dos problemas externos. E muitas vezes isso é verdadeiro. Mas também tem um tanto de situações em que ser maltratado na escola impacta diretamente o trabalho dentro da sala de aula. Antes de continuar, eu só queria dizer para você se inscrever no canal, ajudar ele a crescer, fazer com que esse tipo de vídeo chegue a mais pessoas. É só clicar aqui embaixo. Obrigado. O link para o vídeo da Patrícia Pirota está na descrição desse vídeo que você está assistindo agora. Vale a pena clicar e dar uma olhada no que ela fala, é muito interessante o comentário que ela faz a respeito de toda a trajetória profissional dela. E depois que eu assisti ao vídeo dela, eu fiquei pensando que eu já trabalhei em escolas que tinham um potencial enorme para funcionar. Professores bem formados, uma quantidade de alunos menor do que normalmente acontece, um bom espaço, mas que o trabalho não funcionava da forma que era possível. E aos poucos eu fui pensando por que isso não acontecia. Eu refletia sobre isso enquanto eu trabalhava na escola e de fora fica mais fácil de perceber. Muitas vezes a relação entre as pessoas impede o bom trabalho do professor. E a gente costuma negligenciar esse tipo de discussão em favor da discussão dos problemas estruturais. E os problemas estruturais são mais importantes, eles são estruturais, eles determinam o que acontece na escola. Mas muitas vezes a gente ignora que há possibilidade de mudança, mesmo numa escola com problemas, mesmo numa escola que tem pouca infraestrutura para trabalho, se houver algumas posições importantes dentro das relações de poder. Eu também já trabalhei em escola que tinha tudo para dar errado, com muitos alunos por sala de aula, com péssimas condições de mobiliário, com professores com dificuldades, acumulando cargo, muitas horas de trabalho e que o trabalho pedagógico funcionava melhor. A diferença entre esses dois espaços é como é que o trabalho é pensado coletivamente e que tipo de apoio o professor tem quando tem uma boa ideia. Muitas vezes o professor tem boas ideias, apresenta para a chefia, apresenta para a direção da escola, para a coordenação pedagógica e essa ideia imediatamente é colocada de lado. Não vai dar certo, não tem dinheiro, você não conhece os alunos que você tem, até parece que isso vai funcionar, e comentários desse tipo que na verdade atrapalham o trabalho. Mas quando uma ideia, mesmo que ela não seja excelente, mesmo que ela não seja uma ideia transformadora, é bem acolhida, a chance dela dar certo é muito grande.
Um exemplo é o exemplo da rádio que a gente mantém na escola em que eu trabalho atualmente, que surgiu porque a gente precisava conversar com os alunos da educação de jovens e adultos durante a pandemia e se transformou em um projeto muito importante da escola nos últimos 3 ou 4 meses. Foi uma ideia que era razoavelmente boa, que foi super bem acolhida pelo conjunto da escola, super apoiada e que funcionou. Em outra situação que a ideia fosse apresentada e a resposta fosse: isso vai dar muito trabalho, ou não é possível, a gente não tem o material suficiente para fazer, a rádio não teria acontecido. Mas hoje ela é um dos projetos mais legais que tem acontecido na pandemia, um dos poucos momentos em que dá para ter prazer sendo professor nesses dias de isolamento social. Eu fiz um vídeo sobre a rádio, tem um link num card aqui em cima para vocês, caso vocês tenham interesse em saber. O que eu queria dizer é o seguinte: é claro que boas ideias não são suficientes e se a gente não resolver os problemas estruturais, muito provavelmente não vai resolver o que tem que resolver na educação. A gente vai continuar ensinando menos do que o que deveria, vai continuar tendo problemas de aprendizagem e vai continuar formando menos as pessoas do que o que seria necessário. Mas muitas vezes a gente pode mudar a situação dentro da escola com pequenas medidas e com boas práticas de trabalho. Porque, de fato, a gente nunca está sozinho dentro da escola. Muitas vezes o professor se sente sozinho, trancado dentro da sua sala de aula, mas ninguém trabalha sozinho e conseguir ter o apoio de outras pessoas é importante. Lembrar disso no dia a dia do trabalho faz muita diferença para o trabalho acontecer. Eu acho que essa é uma mensagem muito importante, que tem cara de ser mensagem de autoajuda, tem cara de ser papo de coach, mas não é. Ela é uma mensagem que, na essência, coloca em xeque todo o poder e todas as relações de poder dentro da escola. Porque a partir do momento que a gente dá poder para a boa ideia do professor, independente do que a chefia, do que a direção da escola pensa, a gente consegue fazer a transformação de baixo para cima dentro da escola. Isso não é suficiente, tem muito a ser feito, mas fica o recado para a gente pensar em outras possibilidades. Até o próximo episódio. Tchau!